Como o vampirismo é um segmento do canal, há leitores aqui que gostam da temática, naturalmente, uma hora ou outra eu tenho que trazer algum filminho que se encaixe no gênero em questão. Falar de vampirismo no cinema é algo bastante complicado, porque ao mesmo tempo que o vampirismo pode ser algo extremamente interessante e amplamente um favorecedor de trabalhar com diversas temáticas, digamos que o cinema não tem lá grandes títulos nesse sentido que exploram toda a complexidade que a literatura aborda, abrange no que concerne o vampirismo e os vampiros. Existem grandes clássicos da literatura e clássicos do cinema, mas se nós pensarmos na literatura e no cinema enquanto formas de apresentar uma arte, o vampirismo, digamos que tem muito mais literatura, muito mais livros bons do que filmes bons. E uma das coisas que para mim é determinante para fazer essa afirmação é o fato de que na literatura, tanto o vampirismo quanto os vampiros trabalham com algo que, digamos, que transcende aquilo que é humano. Os vampiros, por serem antigos, por viverem séculos, serem personas muito longevas, digamos que a mentalidade, a psique de um vampiro é algo que necessita ser trabalhado. É algo que necessita ter uma certa relevância, uma certa ênfase na obra. Bram Stoker trabalhou com isso, com Drácula. Anne Rice também trabalhou muito bem isso nos livros dela. E no cinema, normalmente, nós não vemos isso acontecer, nós não vemos isso se repetir. Raras são as exceções, e normalmente voltados a filmes que são baseados na obra desses dois. E infelizmente. Fora isso, é muito difícil. Para mim, por exemplo, é uma coisa muito incômoda assistir um filme sobre vampirismo e perceber, olhar para um vampiro e sentir um vampiro como se ele fosse apenas uma pessoa comum como nós. Sendo que ele viveu 200 ou 300 anos, ser uma criatura extremamente longeva. Os efeitos psíquicos dessa experiência, desse longo tempo na existência, eles são inevitáveis. E digamos que um filme de vampiro, para mim, opinião pessoal do Corvo, começa com o grande magnetismo pessoal, magnetismo intelectual, mental, que esse ser possui. É isso que transcende, digamos, a simples banalidade, a simples trivialidade e o cotidianismo da vida humana. É isso que encanta num vampiro. Não é necessariamente ou propriamente a sua capacidade de viver para sempre ou se alimentar de sangue. O que dá romance, o que dá poesia para o vampiro é a maneira como ele enxerga o mundo, a maneira como ele se relaciona com o mundo, o que ele pensa, como ele sente, que impacta diretamente no seu modus operandi. Isso no cinema é raro, raro mesmo. São pouquíssimos filmes de vampiro que trabalham com essa lógica. A maior parte deles são dotados de uma certa eroticidade, mas costumam ser muito banais e triviais, salvo algumas exceções. E tanto séries como filmes do final do século XX, do início do século XXI, são de uma trivialidade assim, absurda, a qual eu não tenho muita paciência para assistir e prolongar, porque alguns vampiros moderninhos são mais banais do que, desculpa, pré-adolescentes. Então, nesse sentido, não necessariamente não é muito fácil pensar em títulos interessantes para trazer para o canal com essa temática, porque eles são realmente raros. Na minha cabeça tem uns 7 ou 8 ou até 9 títulos que satisfazem, né? Mas ao mesmo tempo eu quero trazer títulos que não necessariamente as pessoas conhecem. Eu poderia postar aí o Drácula de Bram Stoker, a adaptação de Entrevista para o Vampiro, que foi feito para o cinema. São filmes muito bons,
né? Drácula de Bram Stoker eu falo aquele lá do início da década de 90, né? Com Gary Oldman, né? Keanu Reeves, Anthony Hopkins. Winona Ryder também no elenco. Aquele lá é um filme clássico. Aquela fotografia daquele filme é belíssima. Mas eu penso em trazer algo diferente a princípio. Talvez que as pessoas não conheçam, né? E que possa agradar de certa forma aqueles que se interessam pela temática do vampirismo. Esse filme aqui, Let's Scare Jessica to Death, é um filme lá do início da década de 70 e que ele é bastante interessante. Ele tem o vampirismo na sua temática, mas não é apenas isso. No que concerne o vampirismo, ele possui essas características que eu venho ressaltando aqui e avaliando como características necessárias para um filme de vampirismo. Mas ele mexe ao mesmo tempo com uma segunda temática, que é a temática da saúde mental. A nossa protagonista do filme, ela é uma pessoa que acabou de sair de um tratamento psiquiátrico, ela estava hospitalizada, ela estava internada com problemas psiquiátricos, né? Ela não está muito bem mentalmente. Então ela vai com o companheiro dela para uma casa de campo mesmo, para um lugar para ela repousar e tentar, de certa forma, ficar mais saudável, algo que fizesse bem para a mente dela. Neste meio tempo, eles conhecem uma pessoa aí que vocês vão ver no filme, uma mulher, e algumas coisas estranhas começam a acontecer. E o filme ele vai brincar com essa questão. É um filme psicológico. E essa mulher, ela tem um certo atrativo, mas você percebe que o magnetismo pessoal que eu falava no início desse áudio vai se ressaltar muito nela. E o filme vai começar a brincar com vocês. O que está acontecendo? Aquela mulher, ela está fazendo realmente alguma coisa? Ela está causando alguma coisa? Ou é loucura da protagonista? É loucura da Jessica? Então é um filme que vai brincar com essa duplicidade, com essa ambivalência. Loucura ou realidade? Né? E levando-se em consideração que uma paciente psiquiátrica, é claro que as coisas não ficam muito amenas para ela. Então, no âmbito da saúde, é esperado que, com o andar do filme, a saúde dela vá se deteriorando aos poucos. Enfim, é um filme psicológico que toca na temática, mas não é muito clichê para o que se espera de um filme da temática. Espero que, para aqueles que não conhecem Let's Scare Jessica to Death, é um filme bastante desconhecido mesmo, que se divirtam com ele e que ele acrescente de certa forma algo interessante para a temática, para o gênero, para a diversão de vocês. É um filme muito pouco comum. Ele é bastante excêntrico, pode ser que desagrade bastantes pessoas, mas o que ele se propõe a fazer é, desde o começo, quebrar um pouco com o clichê do que se espera de um filme dessa natureza. Os links estão na descrição para o blog e Facebook, onde vocês podem acessar o filme. O reprodutor é vinculado ao Google Drive, ou seja, se vocês clicarem num ícone no canto superior direito, vocês poderão assisti-lo em full screen. E as legendas estão todas embutidas no filme. Aos amantes do vampirismo, principalmente, bom filme e espero que a experiência o satisfaça de alguma forma. Abraços do Corvo e até o próximo Cine Corvo.